Então, como eu disse, eu já estou aqui abastecida com o meu shake, né? E aí já vou dar um pouquinho aí, já vou falar um pouquinho para vocês, porque o nosso próximo slide aqui, né? Eu estou dizendo que você é o nosso maior garoto propaganda. E quando eu digo você, eu também digo eu, porque como eu acabei de falar para vocês aí, vou compartilhar um pouquinho como é que eu uso os nossos produtos. Então, eu acabei de tomar um shake, como eu falei, eu não uso como um substituto de refeição, eu uso como um complemento, né? Então, eu tomei agora porque eu sei que eu vou jantar um pouquinho mais tarde. E eu estava tomando o Pacífico, pessoal, até pouco tempo, agora, porque eu acabo usando o Pacífico, para mim, eu uso como um suporte para minha flora intestinal e para minha digestão. Então, aí é uma dica para vocês também. A gente já vai começar a falar desse produto daqui a pouquinho. Mas aí eu vinha tomando já há um certo tempo o Pacífico, dei um break agora, porque com o outono e inverno chegando, essa mudança de estação, eu entro agora com o luminoso para me dar aí um reforço, uma proteção extra aí, porque a gente acaba, né, quem é alérgico ou quem de repente tende aí a ter sensibilidade com essas mudanças de estação, resfriado, enfim, para a gente segurar um pouco mais aí a nossa imunidade. E o ômega 3, né, eu acabo o nosso oceano utilizando meio que uso contínuo. Eu tô falando de mim, tá, pessoal? Porque, como eu tô dizendo aqui, nós somos os nossos, né? Nós somos o maior garoto propaganda da Loha, então tô falando da minha experiência e depois eu quero ouvir a experiência também de vocês. Ó, o pessoal tá compartilhando aqui como é que usa, muito legal. Então, quando eu falo que você é o nosso maior garoto propaganda, gente, eu digo isso porque mais do que a gente falar de um produto que a gente não conhece, quando a gente utiliza e a gente vê os benefícios, a gente quer espalhar isso para todo mundo, né? Não tem jeito, é muito contagiante mesmo, porque você vê os benefícios no seu corpo e você quer que outras pessoas, as pessoas que você gosta, sua família, enfim, todos ao seu redor também tenham os benefícios que você está usufruindo, né? Então, é muito legal, assim, quando eu falo, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando você é exemplo, né, e aí quando você utiliza, eu brinco, falo, não acredita só no que eu digo, vai lá e faz, experimenta, usa, e aí a gente acaba sendo realmente o maior garoto propaganda da Loha. Né? Ainda mais quando a gente é apaixonado, porque eu sei que tem muita gente aqui, acho que todos nós somos apaixonados pelo que a gente faz, por essa empresa, e é de corpo, alma, coração, e eu sei que é de pele também, porque eu vi aí que tem gente até tatuando a logomarca da Loha, gente, vocês acreditam? Eu vi, ninguém me contou. Então, muito legal, vamos lá falar dos nossos produtos, estou super animada, e aí, na medida do possível, pessoal, eu vou tentando responder, talvez eu deixe mais pro final, quem é o louco, né, Marcel? Eu deixo mais para o final aí para a gente responder algumas dúvidas, se a gente tiver um tempinho aí no final, tá? Bom, o pessoal sempre me pergunta, mas Grazi, é importante mesmo a gente fazer uso de suplementação? É preciso ou só alimentação da conta? E eu sempre digo o seguinte, olha, eu trouxe alguns argumentos aqui para vocês, vou passar bem geral aqui por eles, mas eu acho que é importante vocês terem esses subsídios, esses argumentos, não só para o cliente de vocês, mas para vocês mesmos, assim, entenderem a importância de uma suplementação hoje em dia. Trago alguns tópicos aqui, por exemplo, as práticas de agricultura hoje em dia tornam o solo muito deficiente em algumas vitaminas e minerais. A distância que a gente tem entre o produtor e nós consumidores. Então, hoje o alimento, a gente viu, né? Acabamos de ter uma situação com essa crise aí dos caminhoneiros, a gente viu o quanto de alimento faltou para a gente entender o quanto esse alimento percorre para chegar até a gente. Então, esse caminho todo que o alimento faz para chegar até nós consumidores, com isso a gente vai inevitavelmente tendo algumas perdas, sim, de algumas vitaminas, alguns minerais não tem jeito. E aí, quando chega em casa, esse alimento, pessoal, a gente tem ainda o processamento, o cozimento, o armazenamento, o tempo de geladeira, enfim, tem N fatores aí que também influenciam para essas perdas nutricionais. Aí a gente acaba também tendo hoje em dia, né, os alimentos transgênicos, né, modificados geneticamente, com o argumento de que o alimento acaba se tornando mais nutritivo, a gente acaba conseguindo uma produção aí numa escala mais larga, mas não necessariamente um alimento aí que dura mais ou que é mais bonito, enfim, que a gente consiga uma produção maior, ele é mais nutritivo, então a gente ainda não sabe os efeitos a médio e a longo prazo desses alimentos transgênicos. Medicamentos
medicamentos, a automedicação hoje é algo assim absurdo que eu vejo, né? Então qualquer dorzinha de cabeça, qualquer assim, eu tô querendo ficar resfriada, ainda nem ficou, vai lá e toma um remédio. E alguns remédios, para não dizer a maioria deles, têm sim muita interação com nutrientes da nossa alimentação. A gente acaba tendo algumas depressões, algumas perdas de alguns nutrientes com essa questão do uso aí indiscriminado de medicamentos. Não estou dizendo que não devemos usar, tá, pessoal? Mas medicamento tem que ser com prescrição médica, não pode ser dessa maneira hoje aí que a gente vê, né, um uso meio banalizado. Para dor de cabeça, para essas coisas mais habituais, a gente tem outras maneiras, como, por exemplo, os nossos maravilhosos óleos essenciais. Eu, inclusive, estou aqui até com o Peppermint aqui do meu lado, para eu ficar super ligada aqui com vocês até o final desse webinário. A gente tem também os contaminantes ambientais, que são, assim, muitos, né? Eu vou, assim, não vou nem citar aqui todos, mas, por exemplo, a gente fala de poluição, dos agrotóxicos, que assim, hoje é uma questão. Assim, o Brasil é um dos maiores, assim, um dos países que mais utiliza agrotóxico, então a gente tem muito contaminante, na verdade, nesses alimentos. As nossas deficiências genéticas, então, cada organismo, às vezes, ele vai ter algum gene que é deficiente, o que acaba atrapalhando aí a absorção de alguns nutrientes. E aí, pessoal, ufa, né? É muita coisa, isso porque eu trouxe só algumas coisas para vocês, para a gente entender um pouquinho aí do porquê hoje a suplementação acaba sendo realmente importante. E aí a gente tem aí uma gama de produtos nutracêuticos que a gente fala que tem uma capacidade comprovada de proporcionar benefícios de fato à nossa saúde, e os nossos suplementos Aloha são sim nutracêuticos. Essa foi uma pergunta até que chegou para a gente lá no saque, então já estou respondendo aí para vocês. Com tudo isso, a gente acaba pensando assim, poxa, né? A gente tem que ter uma consciência de que, apesar dos nossos melhores esforços, porque eu imagino aqui, né, que todo mundo, espero eu, sempre brinco e falo, pessoal, coma algo saudável por mim, né? Se esforcem para terem uma melhor qualidade de vida, e eu sei, assim, eu espero que todos, né, façam os seus melhores esforços para isso. É provável que ainda assim a gente não esteja consumindo todos os nutrientes que a gente necessita, né? Por todas essas razões e por muitas outras, como estresse, como, enfim, outras situações que a gente tem hoje, que a gente é muito bombardeado hoje em dia, e aí a gente acaba tendo esses suplementos que podem solucionar esses problemas pra gente, né? Desde que a gente utilize os produtos certos, com indicação correta para cada organismo, de uma forma muito conveniente e prática. Então, respondendo lá em cima a importância da suplementação e se é necessário ou não, hoje eu digo que para a maioria das pessoas é sim necessário. Tá? Então, não estou dizendo que é para todos. Aliás, gente, nada é para todo mundo. Isso não é receita de bolo, mas com todos esses argumentos que eu trouxe para vocês, que vocês podem passar adiante isso também, né, para os clientes de vocês, a gente vê que sim, é importante. E isso é até uma questão que eu recebo bastante. Mas, Grazi, eu não tenho o hábito de tomar remédio, eu não tenho o hábito de usar suplemento. Lembrando que suplemento alimentar e medicação são coisas diferentes, tá, gente? Suplemento, como o próprio nome diz, ele vem para suplementar, para complementar alguma coisa que esteja faltando, de repente, na minha alimentação. E aí eu não vou nem perguntar aqui para vocês quantos de vocês todos os dias consomem pelo menos aí 3 porções aí de frutas e vegetais ou mais, né? Que isso seria o mínimo. Então, só para a gente começar a entender que a gente acaba tendo, sim, algumas deficiências nutricionais. E aí os nutracêuticos e os suplementos estão aqui para nos auxiliar. Eu trago aqui alguns dados para vocês do uso dos alimentos e produtos funcionais, que são esses nutracêuticos, que são os nossos suplementos Aloha, como uma medida preventiva para os problemas de saúde. Aí tem uma pesquisa aqui para vocês dessa fonte aí super quente, que é um instituto de pesquisa muito, muito idôneo, dizendo que os latinos estão dispostos a pagar extra, né? Eles pagam a mais por alimentos e produtos quando a gente fala em alta qualidade, quando a gente fala de produtos com funcionalidade e performance superior, quando a gente tem nesses produtos ingredientes orgânicos ou naturais, né, que são ecologicamente corretos, que tem uma questão aí envolvida com sustentabilidade, com responsabilidade social, né, e que sejam produtos que tenham origem, você sabe de onde isso vem.
Ou seja, os nossos suplementos e alimentos Aloha estão super em alta, né? Então eu trago aqui, não sou eu que estou dizendo, não é só a Aloha que está dizendo, são fontes de pesquisa idônea. Então acho que são informações aí super importantes para vocês, porque às vezes a gente ouve muito isso também, mas é caro, mas será que vale a pena? E as pessoas estão sim dispostas a pagar por isso, porque não é preço, gente, é valor agregado. Eu gosto muito de falar sempre isso, né? Às vezes eu falo, quanto custa a sua saúde? O que a gente faz sem saúde, gente? Nada. A gente não levanta da cama de manhã, né? Então, assim, eu acho que eu gosto sempre de enxergar muito o valor agregado que as coisas trazem pra gente, né? E aí a gente começa a ter uma escala de comparação e a gente entende que não é preço. Então, trouxe esses dados aí que eu acho que são bem importantes para nós. Bom, falando aqui agora dos nossos queridinhos, dos nossos produtos, eu vou começar pelo Pacífico. Vou tentar focar para vocês hoje, pessoal, os 3 suplementos, que é o Pacífico Luminoso e o Oceano. E se a gente tiver um tempinho, vocês me aguentarem até o final, com muito peppermint, com muita energy, a gente fala um pouquinho também do shake, a gente fala um pouquinho da energy, eu acabo tirando algumas dúvidas aí de vocês. Que bom, Elianete, que o áudio está excelente. Que legal. Boa noite, bem-vinda. Bom, Pacífico, pessoal, que é o nosso suplemento de óleo de coco, orégano e vitamina E. E quando eu falo de Pacífico, eu gosto de falar da palavra proteção. Tá? Por que proteção? Como eu falei para vocês, por que eu, Graziella, estava tomando o Pacífico? Para me proteger, né, de distúrbios, por exemplo, gastrointestinais, refluxo, gastrite, alguma alteração na minha flora intestinal, porque a gente acaba comendo muito fora. Então, quando eu penso no Pacífico, eu penso em proteção. Quando a gente fala do Pacífico, a gente fala de 3 compostos naturais, gente. Lembrando que a nossa bandeira da Aloha é uma bandeira de saudabilidade, de trazer para vocês o mais próximo da natureza que a gente puder, com ativos naturais, com uma bandeira que a gente fala que é clean label, né, de rótulo limpo, o mínimo de aditivo possível nesses produtos Aloha. Então a gente tem no Pacífico óleo de coco extra virgem, óleo de orégano prensado a frio e a vitamina E. O que esses 3 compostos, por que a gente pensou na sinergia desses 3 compostos juntos? Principalmente pensando numa proteção antifúngica, tá? Se eu estiver falando grego, vocês me falam aqui no chat, mas eu vou tentar ser o mais didática e simples possível para vocês. Então, assim, pensou em Pacífico, pensou em proteção, pensou em antifúngico. O que é antifúngico, gente? Vou dar alguns exemplos para vocês. Candidíase, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas já vou adiantar aqui para vocês. Candidíase vaginal, que ataca principalmente as mulheres, mas a candidíase, gente, não é só em mulheres. Todos os extremos de idade, por exemplo, criança e idoso também, se tiver com o sistema imunológico debilitado, acabam tendo também uma maior suscetibilidade para esses ataques fúngicos que a gente fala, né? Porque são micro-organismos oportunistas, a gente fala, que quando a gente tem uma quedazinha de imunidade, eles logo aparecem, eles ficam escondidinhos ali, vamos dizer, stand-by no nosso organismo. E aí, frente a qualquer deficiência aí por questão de estresse, de cansaço, falta de sono, eles dão as caras. Então, basicamente, esses compostos, óleo de coco, orégano e vitamina E em conjunto, eles têm essas substâncias, que eu não vou muito me ater a esses nomes, tudo isso está no material de treinamento de vocês, ácido láurico, cáprico, caprílico. É só importante vocês entenderem que essas mesmas substâncias presentes no óleo de coco do nosso suplemento também estão presentes no leite materno, por exemplo, para vocês entenderem a potencialidade desses ativos que a gente tem no Pacífico. Quando eu falo do óleo de orégano, eu falo principalmente do timol e do carvacrol, né, que são 2 potentes antibacterianos, né? Para vocês terem uma ideia, não sei se eu trouxe esse estudo aqui ou não, mas tem um estudo na USP de Pirassununga
que eles fizeram um teste com um patê de frango, que é um alimento extremamente perecível. Imagina, pensa em deixar um patê de frango fora da geladeira, né? Rapidamente, aí ele vai estar estragando, azedando, enfim. E eles testaram, ao invés de usar conservante artificial nesse produto, eles testaram o uso do óleo de orégano como antibacteriano, ou seja, evitar o crescimento de micro-organismos que estragassem esse alimento. E deu certo, né? Então, assim, imagina o que isso faz dentro do nosso organismo, né? Essa propriedade antibacteriana, antiviral, antimicro-organismos oportunistas. Então, realmente é um ativo natural muito potente. E a vitamina E, que eu brinco, né, que dispensa apresentações, porque é um potentíssimo antioxidante. E quando eu falo de antioxidante, eu tô falando assim de basicamente anti-envelhecimento, e não é só anti-envelhecimento externo, tá? Porque hoje a gente se preocupa muito com o envelhecimento externo, da pele e tudo mais. Eu tô falando de anti-envelhecimento, inclusive celular, tá? Então são coisas internas que acontecem no nosso organismo, que a gente não consegue enxergar, mas que a gente, assim, não enxerga, vamos dizer, a olho nu, mas que a gente consegue enxergar os benefícios que essas vitaminas, que esses nutrientes acabam trazendo para nossa disposição no nosso dia a dia, tá? Esses óleos, eles são prensados a frio. Esse é um grande diferencial dos nossos produtos Aloha, tá? Porque é o único método de extração de óleo, gente, que garante que ele é 100% bioativo, ou seja, que ele tem funcionalidade, né? Isso é importantíssimo, porque, assim, muitos métodos de extração utilizam solvente, temperatura, né? Imagina você extrair óleo, eu até falo isso, pega um maço de orégano e tenta fazer uma prensagem a frio, sem solvente, sem nada, sem aquecer, e tenta extrair uma gota de óleo desse maço de orégano. Vê se você consegue, né? Então, assim, eu vou dar alguns dados para vocês ali mais para frente, para vocês entenderem a quantidade de planta que a gente precisa para conseguir a extração de um óleo, de um ativo tão puro assim, tá? E aí aqui eu trago alguns dados para vocês referentes à candidíase, por exemplo, que a candidíase vaginal, que é um problema que afeta 75% das mulheres. As mulheres entre si, pessoal, acabam comentando muito sobre essa questão, né? Às vezes tem um pouco de vergonha de falar, enfim, sobre esse assunto, mas é importante falar, porque é uma situação extremamente desagradável para as mulheres, e desses 75% das mulheres, que é uma incidência muito alta, quase metade dessas mulheres terá um segundo episódio e cerca de 5% ainda apresentarão essa condição mais de uma vez por ano. O que eu quero dizer é recorrente. Uma vez que a mulher, e as mulheres que estão aqui que já tiveram candidíase não vão me deixar mentir. Uma vez que você tem a candidíase, ela é recorrente, e para ela te deixar, ela dá um grandíssimo trabalho. Você tem que mexer na dieta, no cardápio, usar suplemento, óleo de coco, orégano, para isso é fantástico, uso contínuo nesse caso. Quando eu falo de candidíase, pessoal, não lembrem só de mulheres, lembrem de idosos, lembrem de crianças. Vocês já ouviram falar de sapinho? Sapinho vamos dizer assim, o termo popular que a gente usa para falar de candidíase também, né? Candidíase oral, né? Quando eu falo, por exemplo, sabe aquela boqueirinha? Vamos dizer, vou falar de um jeito bem popular aqui. Boqueira é aquela que a gente chama de uma forma técnica, queilite angular. Não se preocupem com isso. É aquela boqueira que dá no cantinho da boca, sabe? Que vai cortando a lateral da boca e que vai ardendo e que vai ficando vermelho. Isso também pode ser candidíase. Pode ser fungo, né? Então, percebam que não são só as mulheres, que então não é um produto direcionado apenas para as mulheres. Dentista, olha, ele sabe do que eu tô falando, né? Candidíase oral. Vocês devem pegar muito isso em consultório também, né? Então, principalmente quando nessas idades extremas, né? Que o sistema imunológico às vezes está um pouco mais debilitado. Então, vamos observar que esse produto é interessantíssimo nesse caso. Para micose também, aí eu acabo falando mais dos homens, né? Porque os homens, às vezes, têm muita micose nas unhas dos pés. As mulheres também, entre os dedos dos pés, nas unhas das mãos. 90% dos idosos têm algum tipo de problema na unha por conta de micose, né? Infecção por fungo são a causa de 50% de todos os problemas de unha. Então, quando a gente pensa, às vezes a pessoa fala, não, mas é normal,
normal, sempre foi assim. E aí a gente é tão engraçado, porque a pessoa está tão acostumada a conviver com essa situação que ela acha que é normal, mas não é normal. E uma vez que ela não tem mais isso, ela fala, Grazi, eu não sabia como era viver sem isso. Eu achei que fosse porque eu usava muito sapato fechado, porque de repente o meu marido vai pro futebol, fica com a meia suada, enfim, e fosse só por isso. Claro, isso também propicia, tá? Mas ainda assim, se você está com um sistema imunológico, com um sistema de defesa e um exército bem montado, não é para isso acontecer, né? E através de uma boa alimentação, de bons hábitos de vida, e através também dos suplementos corretos, a gente consegue estabilizar um pouco mais esse nosso exército, esse nosso sistema imunológico, tá? Tudo bem, gente? Estão comigo? Todo mundo aí comigo? Todo mundo acordadinho? Então vamos em frente. O Pacífico também, a gente acaba falando do uso dele, como eu comentei com vocês no começo, de doenças transmitidas por alimentos, né? Então eu trago alguns dados aqui, por exemplo, dados estatísticos de toxinfecções, né? De contaminações por alimentos através das bactérias Salmonella, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Salmonella é bem famosinha, é bem conhecida, né? E não está só no ovo mal cozido, né? Está também em outros alimentos. O Staphylococcus também e a Escherichia coli, né, que se mostram como os principais agentes mais associados a surtos alimentares no Brasil. Não se preocupem com isso. O que eu quero dizer para vocês é que acontece muito surto alimentar e sabe, gente, que assim, eu trabalhei muitos anos em hospital e na verdade, muitos surtos alimentares também não são a gente nem consegue colher dados estatísticos porque as pessoas não falam. Quantos de vocês, de repente, já podem ter tido alguma disenteria, algum desconforto, alguma coisa por alguma contaminação de algum alimento que comeu fora de casa, enfim, mas nunca relatou isso para a vigilância sanitária para que isso virasse um dado estatístico, né? Então, provavelmente, esses dados são ainda maiores. E aí a gente acaba tendo aqui na Aloha um suplemento, que é o Pacífico, que nos protege. Lembra que eu falei da palavra proteção? Que nos protege dessas situações. Então, a gente acaba fazendo com que o nosso organismo fique mais fortalecido, né, para que a gente consiga enfrentar aí todos esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando eu devo usar o Pacífico? Principalmente, né, em temporadas de praia, viagem, porque a gente fica lá, sol, areia, biquíni molhado, tudo isso propicia o crescimento desses micro-organismos oportunistas, especialmente fungos. Proteção para distúrbios gastrointestinais, então, como eu falei para vocês, gastrite, úlcera, flora intestinal desequilibrada, que hoje a gente, não sei se vocês já ouviram falar essa palavrinha, mas ela é muito hoje difundida, que é disbiose. O que é isso? É uma flora intestinal em desequilíbrio. Na nossa flora intestinal, a gente tem aí uma grandíssima família de micro-organismos, né? Alguns são bons, alguns não tão bons assim, e quando esses não tão bons assim começam a crescer e se desenvolver demais, a gente tem essa situação chamada de disbiose. E aí você tem gases em excesso, distensão abdominal, a parte de imunidade começa a ficar uma caca, porque o intestino está muito ligado com isso, a parte de humor também começa a ficar em desequilíbrio, porque a gente até brinca, fala que o intestino é como se fosse um segundo cérebro, talvez até o primeiro, né? Não tô brincando, mas assim, tem muita correlação com a liberação de alguns neurotransmissores, né, endorfina, serotonina, principalmente, então tá muito ligado com essa questão de bem-estar. Então o Pacífico, ele acaba corrigindo aí, dando um suporte para a nossa flora intestinal, eu uso bastante para isso. Em casos de lua de mel, né, porque aí você namora um pouquinho mais, enfim, aí você também fica mais suscetível a essas infecções por fungos, tá bom? Como usar o Pacífico? 2 cápsulas ao dia, de preferência antes do almoço ou do jantar, ou uma cápsula antes do almoço, uma cápsula antes do jantar. Vocês podem fracionar também essa dose, tá? Isso vai muito, assim, da individualidade de cada um, então acho que é legal vocês fazerem essa leitura, tanto em vocês quanto com o cliente de vocês. A gente sempre recomenda antes das principais refeições, pessoal, porque como esse óleo de orégano, ele é muito concentrado, ele é forte, então para você não ficar com a lembrança, desse óleo de orégano ao longo do dia, né? Porque ele é forte, sim. E também porque, como o óleo de coco, ele é uma gordura e ele precisa de outras gorduras para ser transportado, eu acabo tendo uma eficiência de absorção. Aí você vai me falar assim, Grazi, mas então eu não posso usar em outro horário? Pode. É que
você vai ter uma eficiência maior com esse tipo de indicação de uso, tá bom? E aí eu trago uma observação aqui para vocês do frio com relação à solidificação, porque, por exemplo, já chegaram algumas questões para a gente no atendimento, dizendo assim, Grazi, eu fui abrir o meu pote de Pacífico e a cápsula estava diferente. Parecia que ela tinha separado. Será que estragou o meu suplemento? Não estragou, pessoal. Isso acontece, é igual você pegar um óleo de coco e colocar na geladeira. Ele não solidifica, ele não fica durinho, ele muda a cor e tudo mais. É a mesma coisa que acontece com o Pacífico. Se você tirar e deixar, por exemplo, tá no avião, viajou para um lugar muito frio, ou deixou na geladeira, enfim, tirou e deixou a temperatura ambiente, ele vai voltar a ter aquele aspecto mais molinho, com aquela cor mais verde escura e não com aquela cor mais esbranquiçada ou parecendo que separou, tá? Isso não é porque estragou, isso só solidificou porque de repente estava frio o ambiente aí que você deixou, tá bom? Pessoal, estão me perguntando aqui sobre crianças, né? Se pode tomar e tudo mais. Eu vou tentar falar disso mais pro final para vocês, pode ser? Vai guardando essas dúvidas aí, no finalzinho a gente deixa um timezinho aí pra gente responder na medida do possível, pode ser? Tá? Crianças aí depende, né, gente, da idade. Eu sempre considero crianças a partir aí de pelo menos 3 anos, né? A partir às vezes a gente fala criança, tá falando de 12 anos também. Eu falo hoje as crianças de 12 anos já são basicamente adultos e, na verdade, já tem recomendações de vitaminas e minerais muito similares a nós adultos, então depende muito da idade, né? E aí eu falei para vocês da questão da prensagem dos óleos a frio, então é um diferencial muito grande nos nossos produtos Aloha, porque é um processo muito trabalhoso, gota a gota, gente, é mesmo, sabe? Gota a gota. E aí, além disso, também, a gente tem um invase desde o início da cadeia produtiva. Eu não estou falando só no final, quando a cápsula está lá no nosso frasquinho branquinho, para que tenha proteção contra raio UV, né? Para que não entre luminosidade, para que não oxide esses ativos. Eu estou falando desde o começo, desde o invase dessa matéria-prima que é feita em garrafa de vidro escuro, para que a gente não tenha oxidação e perda aí de funcionalidade desses ativos, né? Nenhum aditivo químico, óleo refinado, tão pouco temperaturas altas ou reaproveitamento de matéria-prima são utilizados na produção dos nossos óleos do Pacífico, né? Então parece que assim, nossa, mas Grazi, isso acontece? Acontece sim. A gente tem muito óleo batizado no Brasil, muito, né? Batizado, quando a gente fala óleo batizado, óleo misturado. Então, mistura óleo refinado com óleo de coco extra virgem, faz uma mistura ali, né? E aí você acaba perdendo função de ativo, né? Não é um óleo tão concentrado. O óleo de coco, pessoal, eu trouxe aqui algumas perguntinhas para vocês. O óleo de coco é verdade, Grazi, que ele auxilia no controle de peso e de medidas? O óleo de coco, pessoal, é muito rico em ômega 9. Ômega 9, por exemplo, para vocês entenderem, a gente encontra no azeite de oliva extra virgem, no abacate. E esse tipo de gordura, o ômega 9, ele interfere na produção de um hormônio que a gente tem no organismo chamado cortisol, que é um dos hormônios responsáveis por a gente estocar pochetezinhas. Sabe aquela famosa pochetinha na região abdominal? Aquela gordurinha que insiste em ficar ali e que não sai, né? Então, assim, o cortisol tem muita ligação com isso, e o cortisol é aquele hormônio que a gente libera quando a gente está muito estressado, né? Então, quando a gente... eu falo que o cortisol é o hormônio, assim, da fuga, né? Se você precisa fugir, se você precisa se livrar de alguma situação, enfim, ou no dia a dia, quando a gente está realmente muito estressado. Então, desculpa. Então, o ômega 9, ele é presente no óleo de coco, ele auxilia a gente modular a produção desse hormônio. Então, claro que se associado a hábitos de vida e alimentação equilibrado, ele pode sim auxiliar nesse controle de pesos e medidas, tá bom? O óleo de orégano, aqui algumas curiosidades para vocês, né? Ele significa alegria da montanha, era uma erva já, assim, muito milenar, utilizada, assim, na época, contam as lendas que ele tinha um poder mágico de trazer felicidade, né? Por conta do aroma agradável dessa planta, mas aí fazendo um link com o que a gente falou aqui da questão de ser antibacteriano e tudo mais, ele é utilizado desde os primórdios como tônico e desinfetante de feridas. E o chazinho também dele era utilizado como antimicrobianos, né, para dor de estômago e tudo mais, como eu falei para vocês que eu gosto de fazer uso desse produto, tá bom? Luminoso. O pessoal sempre fala assim para mim, mas Grazi, qual que é a diferença clássica entre o luminoso e o pacífico? Gente, eu tô trazendo muitos dados para vocês
que colocam claramente a diferença entre eles. E já começa pelas palavrinhas que: pacífico, proteção, luminoso, prevenção. Eu quero que vocês entendam que um suplemento ele não precisa ser usado isolado do outro. Às vezes a pessoa fala assim, Grazi, mas eu vou usar qual dos dois? Às vezes você pode usar os dois em associação. É claro que às vezes a gente fala, mas é aquele cliente que ele quer escolher um, ele não quer usar os dois, ele quer conhecer, ele quer ver os benefícios, ele quer se apaixonar pelos nossos produtos, né, para depois ele usar, de repente, um segundo, um terceiro e não parar mais de utilizar os produtos Aloha. De repente, para uma primeira indicação, você vai sentir, de repente, o que, né, de tudo que eu trouxe de dados para vocês com relação ao Pacífico e tudo que eu vou trazer agora com relação ao luminoso, para vocês terem um entendimento de qual seria mais indicado, mas eles podem ser usados em conjunto. Eu, por exemplo, particularmente, falei que eu fiz uma pausa no Pacífico para começar o luminoso, porque eu acabo tomando outros suplementos. E aí, para eu não ficar com um volume muito grande de cápsulas ou de alguns outros pós e alguns outros suplementos que eu utilizo, eu dou um break, de repente, algum para encaixar outro, tá? Mas às vezes eu uso os dois juntos. O luminoso, então, é o nosso ouro verde da natureza, é o suplemento de própolis verde, vitamina E, óleo de gergelim e linhaça, linkado à prevenção, tá cheio de pochete, Dali Pacífico, é isso aí, Dali Pacífico, Dali hábito de vida mais saudável, Dali atividade física aí, né, na medida do possível, deixar o elevador e subir escada, enfim, né, muito legal. E aí a gente tem esses suplementos aí para potencializar e nos ajudar. Então, o luminoso, a gente fala que é um super alimento. Hoje a gente tem muito esse termo superfoods, né? Vocês devem já ter ouvido falar que são super alimentos, assim, é o máximo que a natureza pode nos trazer em termos de ativos. A própolis verde, ela é uma exclusividade do Brasil, pessoal. Ela é encontrada em algumas regiões de São Paulo e Minas Gerais. Olha lá, Bruno! A sua terrinha aí, assim, nos proporciona essa exclusividade que é a própolis verde, né? Que vem da vassourinha, que é uma planta muito encontrada aí na vegetação de Minas Gerais. E ele contém ômegas 3, 6 e 9 dos óleos prensados a frio da linhaça e do gergelim e os benefícios da vitamina E também. Ou seja, quando o pessoal fala assim para mim, mas Grazi, qual que é a diferença desse suplemento para aquela própolis que eu compro na farmácia? Primeiro que existem vários tipos de própolis, tá? Própolis verde, própolis vermelha, própolis marrom são as mais comuns. Na farmácia, normalmente, a mais comum de se encontrar, gente, é a própolis marrom. Não que ela não tenha benefícios, mas são benefícios e atuações diferentes quando a gente fala de cada uma delas, né? A própolis verde, ela tem uma atuação aí, por exemplo, ela tem, quem já me ouviu falar sabe, mas eu falo, né, que a repetição ela é amiga do aprendizado, então nunca é demais a gente repetir e vocês ouvirem de novo. A própolis verde ela é muito estudada, especialmente no Japão, né, porque ela tem uma elevada capacidade de eliminar diferentes tipos de células tumorais, né, além de ativar o sistema imunológico e não causar efeitos colaterais severos, como a gente tem, por exemplo, da quimio e da radioterapia. Eu não estou dizendo, tá? Não estou aqui dizendo que cura câncer, não estou dizendo que substitui o tratamento médico convencional, estou dizendo que é um excelente complemento nessas situações, muito estudado, tem muitos estudos, trouxe alguns aqui para vocês entenderem, não é a Grazi nem a Aloha que fala, são estudos científicos que nos respaldam sobre as propriedades dessa própolis verde que são incríveis, né? Então, quando a gente fala dessas diferenças, a gente tem que entender, lembra que eu falei de valor agregado? Aqui eu não tenho só própolis verde, tá? A gente tem outros ativos, os ômegas, a gente tem a vitamina E, né? Então, é uma sinergia de ativos muito diferente daquela própolis que você compra em gotinha na farmácia, que é só própolis, é um tipo de própolis marrom, numa concentração provavelmente menor, eu não posso dizer, porque eu não conheço todas as marcas, né? Eu posso dizer do nosso, que tem uma concentração muito interessante de ativos, principalmente aqui, ó, quando eu voltar um pouquinho, quando a gente fala da própolis verde, a gente fala principalmente do artepelin C, né, que é um dos principais ativos presentes nessa própolis verde. Então, quando eu falo de valor agregado nesse produto, gente, ele é muito diferenciado. E aí eu trago aqui 5 principais benefícios. Que potência, Ricardo, realmente, assim, é um produto que eu falo até que eu sou muito suspeita para falar dele, porque eu acho ele realmente, como o Wellington falou ali, fantástico. Uso muito, gosto muito,
né, para várias situações, por exemplo, ele tem função cicatrizante, né, então o tratamento, como ele é em cápsula, quando a gente fala de tratamento de ferida, dermatite, queimadura, o que vocês podem fazer é furar a cápsula e fazer uso tópico. Como a gente também tem os nossos óleos essenciais, então às vezes você tem que ver se, assim, quero potencializar de repente o uso de algum óleo essencial, eu posso fazer isso, posso furar a cápsula do luminoso e usar tópico, mas em regra geral, a indicação de uso dele é para que seja via oral, para que você ingira a mesma cápsula, tá? Ele é um analgésico potente, quando a gente fala de dor de garganta, a gente pensa muito na próprios nesses casos, né? Dor de garganta, resfriado, gripe. Se eu perguntar aqui para vocês, toda palestra que eu dou, eu pergunto, o pessoal fala sempre dessas indicações, né? Eu aplico quando eu tô com algum ferimento, e aí cicatriza super rápido. Ele tem uma função também antioxidante, né? Quando eu falo de antioxidante, lembra que eu falei? Basicamente anti-envelhecimento, e anti-envelhecimento não só de pele, tá? Não é só uma questão estética, vai muito além disso. Ele faz com que as nossas células, né, funcionem por mais tempo, de uma forma, com uma performance melhor. E eu falo que antioxidante também tem a ver, assim, com o combate dos impactos da poluição, do estresse ambiental que a gente sofre hoje. A gente tem muito ataque ambiental, radiação, celular, poluição, enfim, muita coisa. E a gente acaba tendo aí uma prevenção desses impactos que a gente sofre com esses estressores. É um antibacteriano super potente, um antiviral. Então, assim, quando eu falo dos dois, como algumas situações se cruzam, porque lembra que eu falei que o óleo de orégano também é um super antibacteriano, dei o exemplo lá do estudo com patê de frango, falei dessa questão também no nosso organismo, enfim, algumas funções se cruzam, tá? Mas, em regra geral, você vai usar o pacífico, quando a gente está falando de fungo, quando a gente está falando de candidíase, quando a gente está falando de micose, quando a gente está falando de gastrite, de flora intestinal, e eu vou usar o luminoso quando eu estou falando de proteção, eu quero complementar a minha refeição, a minha alimentação. Lembra que eu falei lá no começo a importância da suplementação? Então, às vezes eu tenho uma baixa ingestão diária de hortaliça, de fruta, e eu utilizo o luminoso como um reforço de substâncias benéficas para a minha saúde. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando? Tá dando para perceber e captar as diferenças do luminoso para o pacífico, apesar de eles terem funções que se cruzem, tá? Dá um aqui se tiver, gente, para eu entender se vocês estão comigo, tá bom? Como que a gente usa o luminoso? 2 cápsulas ao dia também, de preferência. Maravilha, que legal, gente. Fico feliz, que bom, que bom. Ingerir 2 cápsulas ao dia, de preferência em jejum, né, ao acordar ou ao deitar. Ou vocês podem tomar as 2 cápsulas de uma vez. Lembra que eu falei, né? Posologia, a recomendação de uso, ela é muito individual. Essa é uma recomendação geral que a gente faz para que vocês tenham a melhor performance do produto, tá? Já me falaram assim, Grazi, mas às vezes a pessoa faz, ela não quer tomar de repente em jejum, ela não toma café da manhã depois, ela só vai almoçar, enfim, aí ela não pode tomar esse produto? Pode, adapta para a rotina de cada um, tá? É que em jejum, a gente fala que você extrai o máximo possível desse suplemento, tá bom? Já falei aqui para vocês, né? Então, um uso que eu faço muito, que eu indico muito, é quando eu vejo que eu preciso complementar aí algumas substâncias benéficas. Isso a gente faz muito através de chás também, né? Os chás são super interessantes para isso. Tem vários alimentos também que a gente tem pouco, o ocidental tem pouco hábito de fazer uso. A própolis também aqui a gente tem pouco hábito. Quando a gente chega, eu lembro até hoje, um colega nutricionista comentando que foi dar uma palestra no Japão sobre própolis e que os japoneses perguntaram, vocês usam própolis todo dia no Brasil? Ele falou, não, a gente não tem esse hábito, a não ser quando a gente tem alguma, sei lá, resfriado, gripe, dor de garganta. Ele falou, pelo amor de Deus, né, vocês têm um produto fantástico em mãos e vocês não utilizam todo dia? Ele falou, não, né, então lá no Japão eles conhecem já, eles têm muito hábito, né, de fazer uso da própolis, de chás medicinais, e aqui a gente não tem, o ocidental não tem muito esse hábito. E aí a Aloha traz para vocês aí um mega de um produto diferenciado para vocês fazerem uso, tá bom? Para criança, né, que vocês estavam perguntando do Pacífico aqui no caso, por exemplo, do luminoso, vocês podem, como é cápsula, apesar de ser uma cápsula molinha, gente, a criança tem que ter condição de engolir sem risco de engasgo, sempre lembrando isso, né? Por exemplo, a cápsula do luminoso, ela é pequenininha, mas a cápsula do Pacífico é uma cápsula maior, né? Então, no mínimo, a criança tem que ter condição de conseguir ingerir a cápsula sem risco de engasgo, e às vezes, em algumas situações, você pode furar a cápsula, por exemplo, no caso aqui do luminoso, e você coloca 3 a 5 gotas, né, de 1 a 3 vezes por dia, diluído em uma colherzinha, por exemplo, de água,
água, de mel, ou de repente, acho que são as indicações mais fáceis. Na verdade, você pode, por exemplo, o oceano, a gente vai ver que você pode fazer isso e colocar de repente no meio do feijão e tudo mais, mas aqui no caso da própolis, acho que é a maneira mais fácil, porque ele tem um gosto bem forte, né? Então ele fica mais diluído. Estão comigo? Todos comigo? Vamos lá, vamos para o nosso próximo. Não, antes disso, vamos para alguns você sabia. Esses você sabia, eu recebo muito essas dúvidas, né? Então, eu vou compilando aqui para vocês. Então, como eu já disse, a própolis verde é superior aos demais tipos de própolis. Então, vocês já começam a entender aí os diferenciais daquela própolis de gotinha da farmácia. Lembrando que luminoso não é só própolis. Luminoso é vitamina E, luminoso são os ômegas dos óleos de linhaça também, né? Então, alguém aqui no chat falou assim, Grazi, mas eu tenho medo do consumo excessivo de vitamina E. É muito difícil a gente ter um consumo excessivo de vitamina E, tá? Pode acontecer? Claro que pode, mas a quantidade presente nos nossos suplementos, ela não é excessiva. A gente não trabalha com doses excessivas, a gente trabalha com doses modulares, né? Para que a gente tenha uma modulação, para que a gente tenha aí um reforço. Então, eu não vejo com esses suplementos, a não ser, né, a gente tem que avaliar toda a alimentação, enfim, mas com o suplemento em si, eu não vejo o risco de excesso de vitamina E, tá bom? Até porque é uma vitamina muito requisitada, porque a gente está o tempo todo aí produzindo substâncias que precisam do fator antioxidante dessa vitamina para nos auxiliar, né? Então, é uma vitamina muito requisitada para isso. A própolis verde possui mais de 70 compostos químicos diferentes. Eu falei de um só, que é o artepilin C, né? Mas são mais de 70 ativos diferentes nessa própolis, muito valorizada, especialmente no Japão, como eu comentei com vocês. Vamos deixar esse ouro verde aqui, gente, com a gente, na Aloha, pertinho da gente, né? Vamos consumir esse produto. Lembra, a gente é o garoto propaganda dessa empresa, a gente tem que sentir os benefícios desses produtos no nosso organismo, né? Então, não vamos só deixar o Japão levar isso como patente lá para fora, ela é nossa, ela é nacional, a própolis verde é brasileira, né, de 2 plantas nativas aqui da gente, enfim, né, então a gente está com um produto realmente aí muito fantástico e de qualidade superior. Outro diferencial importante, que aí difere também o nosso produto dessas própolis em gota, né, tem muitos diferenciais, mas, por exemplo, essa questão de ele ser sem cera, esse ox-free, na verdade, é livre de cera. Quando a gente faz a separação, porque a própolis, gente, ela é uma resina que ela vem assim com N outras substâncias, né? Então, a cera é mais ou menos 30% da própolis é cera. Quando você faz essa extração da cera, você concentra mais os ativos puros da própolis, os ativos que realmente fazem efeito, porque a cera ela é inerte, ela não tem função pra gente no organismo. Essa cera mesmo de abelha, né, que algumas mulheres utilizam aí para depilar, enfim, mas ela não tem ativos para o nosso organismo. O que a gente quer, na verdade, são os ativos da resina. Então, quando a gente retira essa própolis, a gente consegue concentrar mais esses ativos, então a gente tem um produto mais puro, tá bom? E a nossa própolis ela é livre de cera e a maioria das própolis de mercado não são. Para vocês terem uma ideia, quando vocês pingam uma gota, quando vocês pingam gotas de própolis no copo e cria aquela, sabe assim, aquela capa no copo que depois para você limpar é difícil de sair, que ela gruda assim na borda do copo, aquilo é resíduo de cera, tá bom? 70 compostos químicos, Marcelo, 70 compostos químicos e a maioria deles com atividade funcional, sim, tá bom? Além do que, a própolis verde luminoso, no luminoso, gente, ela é obtida através da remoção do álcool, ela não é uma solução alcoólica, porque a gente tem a solução alcoólica de própolis e a gente tem a solução glicólica. Quando a gente fala para criança, principalmente, ou para pessoas que de repente apresentem condições, por exemplo, fígado, rim, a gente tem que ficar de olho nisso, que às vezes, apesar de a quantidade de álcool presente nesses produtos ser pequena, mas o ideal é que não haja esse consumo. E a nossa própolis, ela não tem álcool. A remoção desses ativos dessa resina, da própolis, ela não tem utilização de álcool para isso. Por isso que ela pode ser usada, inclusive, para crianças, tá? Aqui algumas curiosidades, por exemplo, não sei se vocês já ouviram dizer que através do suor, quando a gente consome própolis, a gente libera algumas substâncias
que o mosquito, que alguns insetos, eles não gostam desse cheiro, né? Por exemplo, o mosquito transmissor da dengue, entre outros tipos de inseto, a gente acaba tendo aí uma proteção adicional com relação a isso. Agora, que fique muito claro, porque senão vão dizer assim, a Grazi falou que eu posso tomar o luminoso e eu tô super protegido da dengue. Não estou dizendo isso, estou dizendo que quando a gente toma própolis por algumas substâncias que a gente exala, que só os insetos sentem, as pessoas não, então não fiquem preocupados de vocês ficarem com odor esquisito, tá? São só os insetos que sentem isso e acaba sendo um repelente natural, mas não exclui o uso de repelente, vacina, principalmente em áreas de risco, tá bom? Mas é uma curiosidade aí interessante, principalmente aí com essa questão, né, que a gente ouviu tanto, de febre amarela, enfim, N questões. Fazer o uso contínuo de própolis nesse caso é interessante, tá bom? Não deixando de lado as outras proteções. É um anti-inflamatório, um antibacteriano potente, como eu falei para vocês. Então, assim, tem alguns estudos que mostram a utilização, por exemplo, da própolis verde ligada ao desenvolvimento de cárie, porque esses dois micro-organismos, né, estão muito relacionados com o desenvolvimento da cárie, surgimento de placa bacteriana. Aí tem dentista aqui na sala, e ele pode até me ajudar com isso, mas, por exemplo, a placa bacteriana, ela está muito relacionada com uma doença infecciosa do coração, né, que a gente conhece como endocardite. Então, a gente tem aí esses efeitos anti-inflamatórios da própolis nesses casos. Acne, furúnculo, né, celulite. É claro que, assim, outra coisa. A Grazi falou que é um potente anti-inflamatório que trata a celulite. Gente, tudo que a celulite é uma inflamação. Aliás, muitas coisas no nosso organismo, obesidade, sobrepeso, acne, furúnculo, tudo isso é inflamação. Aliás, eu falo que a gente vive inflamado, respirar inflama, né? Infelizmente. Então, quando a gente utiliza substâncias que são anti-inflamatórias, como por exemplo o ômega 3, que nesse caso é muito potente, é sempre muito interessante, tá? Quando eu falo de inflamação exagerada, porque uma inflamação sob controle no nosso organismo, ela é importante. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, a gente super se inflama. A gente fica dolorido, né? Às vezes a gente nem consegue andar, até para tossir fica difícil, a gente está todo inflamado, mas essa inflamação, quando ela está sob controle, quando o nosso organismo dá um jeito de estabilizar isso, ela é super benéfica. Quando eu falo de inflamação, eu falo do excesso de inflamação. E daí a gente começa a ter essas situações desagradáveis, como algumas que eu trago aqui para vocês, e que não são benéficas, tá? Então, a própolis, ela é muito linkada, gente, ela é um sinônimo muito forte quando a gente fala como se fosse um antibiótico natural, muito eficiente, né? Então, às vezes, o antibiótico hoje, ainda mais com essa questão da automedicação, muitas pessoas usam o antibiótico, assim, sem, às vezes, prescrição médica, e a gente tem muita resistência de bactérias hoje, porque com esse uso indiscriminado, muitas vezes, as bactérias vão ficando resistentes, né? Os antibióticos não vão mais fazer efeito, e a própolis com esse efeito aí meio de prevenção, nesse caso, como uma maneira natural, muito eficiente de a gente ter essa prevenção, ela é interessante, tá bom? Sempre lembrando que não estou dizendo que o tratamento convencional deve ser substituído, tá bom? Sempre faço essa ressalva porque é muito importante que vocês também levem essas informações aos clientes de vocês, tá, gente? Não prometam milagres, sejam muito responsáveis com a saúde de vocês, com a saúde das pessoas, isso é super importante. Alô, Rajan, boa noite, bem-vindo. Como eu já falei para vocês da prensagem a frio, então os óleos de gergelim, linhaça, todos os nossos produtos, quando a gente fala que contém óleo, a extração desses óleos sempre será a frio. Para vocês terem uma ideia, é preciso 5 quilos de sementes, né, de linhaça ou de gergelim para a gente produzir 1 litro de óleo. Imagina só, gente, é muita quantidade de semente para pouco óleo. Por isso que ele é super concentrado. E por isso que ali a gente acaba tendo uma preservação dos ativos maior, né? Como eu já disse aqui, essas outras informações são também para vocês, tem um aditivo químico, óleo refinado, não vou ficar aqui repetindo para vocês, apesar de eu achar que a repetição é amiga do aprendizado, tá bom? Mas só para a gente poder falar aí dos outros produtos também. 9 horas, todos comigo, tenho mais um tempinho ainda, né, Humberto? Acho que tô dentro aqui. Vão me monitorando aí, gente, porque quando a gente começa a falar de nutrição, eu não paro, né? Grazi, o nosso organismo não vai criar resistência? Não vai. Oceano.
Óleo de peixe super concentrado em cápsula. Gente, eu sou muito fã desse produto. Aliás, eu sou fã de todos os nossos produtos, né? Mas assim, quando eu falo do oceano, legal, Humberto, tô dentro ainda, né? Aloha! Quando eu falo do oceano, gente, assim, eu falo porque esse produto é uma loucura. Porque as pessoas falam assim pra mim, Grazi, mas tem ômega 3 no mercado? Até fiz uma matéria sobre isso esses dias para uma revista, falando, quando eu chego numa loja, eu tenho 1 milhão de marcas de ômega 3. Qual eu vou escolher? Porque tem o mais barato, tem o mais caro, tem o que tem mais EPA, tem o que tem mais DH. Eu fico perdida, eu não sei como que eu escolho isso. Então, assim, eu trago algumas situações. É importante, Leandro, porque a gente fica muito perdido, porque são muitas marcas e a gente se confunde, né? Então, assim, pontos importantíssimos para vocês verificarem num produto, né? Quando vocês forem pensar em ômega 3, ele não pode ter metal pesado, ele tem que ser livre de metal pesado. Às vezes, aí você fala, mas como é que eu vou saber disso? Isso está escrito na embalagem, mas eu falo, não confie só na embalagem, peça laudo de análise pro fornecedor, né? Então, aqui no caso, a gente tem esses laudos de análise desses produtos, de que eles são livres de contaminação por metal pesado. Isso é uma dica. A nossa matéria-prima, gente, ela tem uma certificação, que é esse selo MEG 3, que ele é assim, eu vou resumir para vocês, porque ele tem vários valores agregados, né? Mas ele é um selo, um certificado de sustentabilidade e segurança que atesta a procedência desse óleo de peixe de áreas não contaminadas do oceano. Porque imagina só, gente, hoje o oceano está muito contaminado, né? E como é que você extrai, por exemplo, porque o óleo o ômega 3, gente, ele vem do peixe, ele vem dos tecidos dos peixes, né? Se esse peixe está contaminado, esse ômega 3 também vai estar contaminado. Então, a gente tem algumas certificações hoje, mas que são pouquíssimos os produtos no mercado que possuem, que garantem e atestam questão da segurança, né? Então a gente tem toda uma questão da pesca sustentável, quando o fornecedor vai fazer essa captura dos peixes, os peixes não estão em fase reprodutiva, né? Para que você muitas pessoas falam assim para mim, nossa, Grazi, mas é tanto peixe, né, para a gente fazer extração de ômega 3, será que esse oceano aguenta? Então, assim, você tem que ter uma captura dos peixes na época propícia, né, para que a gente mantenha realmente essa sustentabilidade, essa harmonia com a natureza, para que a gente não faça algo predatório, né? Então, isso também é super importante. Não são todos os produtos que têm essa certificação. Esse produto, ele garante 100% da ingestão diária de vitamina E. Na verdade, a vitamina E aqui ela é importante também para o produto. Então, essa é outra dica. O ômega 3 sem vitamina E não funciona. Ele tem que ter um antioxidante. Porque, gente, olha, é igual você abrir um azeite na sua casa. Abre um azeite na sua casa hoje, cheira, e deixa ele, de repente, um mês ali no seu estoque e vai cheirar de novo. O cheiro dele tá diferente. Por quê? Porque ele sofre oxidação. Não tem jeito. Por mais que seja em embalagem opaca, né? Você tem que deixar bem fechadinho, mas ainda assim ele tem algum tipo de oxidação. Então, a gente coloca a vitamina E nesse produto para ser um antioxidante, para ter uma proteção maior desse óleo. Alguns produtos no mercado não utilizam vitamina E, utilizam um antioxidante sintético, tá bom? Então, esse também é um outro diferencial para vocês. Ele é desodorizado, ou seja, claro que ele vai ter cheiro de peixe. Quando você abrir o potinho do oceano, você vai sentir. As pessoas falam, mas Grazi, se é desodorizado, eu não deveria sentir nada. Claro que vai sentir. Se você pegar um produto que é à base de peixe e não sentir nada de peixe, pessoal, começa a desconfiar porque tem alguma coisa meio esquisita, porque peixe cheira peixe e cheira forte, né? Mas quando eu falo que ele é desodorizado, é para você evitar aquele burp. O que é burp? É uma palavra em inglês mais chique para a gente falar arroto, sabe? Aquela coisa de você ficar lembrando do gostinho de peixe ao longo do dia. Algumas pessoas têm essa sensibilidade, refluxo e tudo mais. Então, ele é desodorizado para evitar esse tipo de desconforto e vem na embalagem opaca para a gente ter a proteção dessa matéria-prima. Então, assim, tirando todos esses diferenciais que eu já trouxe para vocês, né, do nosso produto, do nosso oceano, a gente tem uma questão muito importante que muita gente compra gato por lebre. Gente, desculpa, eu falo alguns segredos aqui para vocês porque eu gosto de vocês, né? Eu conto essas coisas para quem eu gosto, porque assim, a gente tem alguns produtos no mercado que a concentração de EPA e DH é muito baixa. Então, na verdade, você compra um produto pela concentração de ativo, porque o que faz função, né, de reduzir triglicérides, de modular colesterol no nosso organismo, de ser um potente anti-inflamatório, é a concentração e a relação entre essas duas substâncias que são o EPA e o DHA, que são dois tipos de gordura, né? No suplemento Oceano, a gente tem 3 vezes, da maioria dos produtos que a gente vê no mercado, ele é 3 vezes mais concentrado.
tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Todos os óleos sofrem oxidação. Sofrem, boa pergunta, Maíra. Depois me faz essa pergunta de novo, que ela já desceu, eu não vi, tá bom? A gente responde ela no final. A concentração do nosso produto, gente, ela é 40-20. O que isso quer dizer? A maioria dos produtos que a gente tem, quando a gente fala de uma relação EPA e DHA, a gente fala de uma relação 18-12, que é o comum, que é a média, que é o que o mercado apresenta, que a gente chama basicamente aí de commodity, né? O que todo mundo tem. Ou um produto 33-22 em concentração. 33 de relação de EPA para 22 de relação de DHA, que já é um produto superior. Mas quando eu falo de uma concentração de 40 de EPA para 20 de DHA, gente, ele é um produto muito premium. Lembra que eu falei para vocês, valor agregado não é só preço. Se você só vê preço, você vai comprar gato por lebre. Você vai falar assim, eu tenho 1 milhão de marcas. Eu vou pegar essa que custa 60, eu vou pegar essa que custa 120. Eu vou levar essa de 60 porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Não comprem gato por lebre, tá? Tem muitos diferenciais. E outra, não dá, né, gente? Se o produto tá muito abaixo, na maioria da média de mercado, alguma coisa tá errada. Não existe milagre. Né? Lembra que eu falei para vocês? Não tem milagre. Então, é importante a gente ficar atento com relação a isso. Quando que eu devo consumir o oceano? O oceano, gente, ele é meio que assim, para todas as etapas da vida, sabe? Da gestação até a terceira idade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no pré-natal, as mães consumirem ômega 3 é super importante, não só para a mãe, quanto para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso do feto e do sistema imunológico dessa criança, principalmente sistema nervoso. Quando eu falo de DHA, eu falo de memória, eu falo de cognição, eu falo de aprendizado. Então, lá dentro da barriguinha da mamãe, o feto já começa a receber esses nutrientes. Isso é super importante, tá? Quando a mãe está amamentando, então ela transfere essas gorduras para a criança através do leite materno, e tudo isso está correlacionado com o desenvolvimento cerebral dessa criança. Apresenta correlação positiva com níveis de atenção e cognição. Então, olha, a gente pensou em cérebro, pensou em plasticidade cerebral, pensou em desenvolvimento cerebral, sabe? Assim, eu vou passar para vocês algumas situações, por exemplo, adolescente em fase de vestibular, a gente aqui para estar raciocinando até essa hora da noite, trabalhou o dia inteiro, pensou o dia inteiro, para a gente estar aqui assim, a 1000 por hora, concentrado, com raciocínio rápido e tudo mais. Cérebro, gente, pensou em cérebro, pensou em gordura, principalmente do tipo ômega 3, tá? É super importante para a gente ter conexão entre os neurônios que a gente tenha esse tipo de gordura. Então, o cérebro funciona à base disso. Então, o oceano é importantíssimo para isso. Quando a gente chega na vida adulta, a gente tem outras também recomendações aí, que vocês já devem ter ouvido falar, porque são recomendações muito clássicas de ômega 3, né? Colesterol ruim, né? Que é o LDL colesterol, triglicérides principalmente. Gente, olha, triglicérides alto, fazer uso de ômega 3, corrigir a alimentação, funciona muito, né? No consultório a gente vê muito, eu via muito isso. Hoje eu não estou mais em consultório, mas atendi anos e anos consultório. Quando a gente pegava um cliente, triglicérides aumentado, corrige a alimentação, corrige hábito de vida, entra com ômega 3, com alta concentração, principalmente nesse caso de EPA, que é o que mais tem a ver aí com a parte de triglicérides, melhora demais. Eu falava, olha, a gente dosa hoje, faz um exame de sangue, faz essas estratégias de correção, dali 2, 3 anos a gente dosa de novo e você volta para o seu cardiologista, ele sempre voltava com um resultado mais interessante, tá? Então, vale muito a pena. E na terceira idade, ele tem essa ação anti-inflamatória muito potente, por exemplo, para dor articular. Eu também uso, às vezes, muito para isso, por conta de treino, para a gente, lembra que eu falei? Para a gente não deixar essa inflamação exceder o que o nosso organismo precisa. E também é um protetor aí do sistema nervoso central. Né? Então, é muito legal. Pro triglicérides alto, ele é excelente mesmo. Então, quando que eu devo usar o oceano? Todo mundo comigo, gente? Deu para entender os grandes diferenciais? Porque isso me perguntam demais. Ai, Grazi, mas eu tenho tanto ômega 3 hoje no mercado, por que eu vou usar o da Loha? Por todas essas razões que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Todas as etapas da vida a gente pode estar utilizando esse produto. As pessoas me perguntam, mas preciso fazer uma pausa? Eu vou mostrar para vocês quando a gente deve fazer uma pausa e quais são as contraindicações desse produto, tá? Então, pré-natal, infância, adolescência, todas essas fases que a gente já mostrou aqui, estresse crônico, agudo, ninguém aqui é estressado, né, gente? Eu tenho certeza que não, a nossa vida é muito tranquila,
tranquila, estamos todos pensando na viagem para o Havaí e estamos muito tranquilos. Então, aqui na Aloha ninguém é estressado, tá? Mas se alguém, por algum momento, passar por alguma situação estressante, é um produto super interessante para isso, né? Crianças aí, tipo adolescentes, né? Os pais com adolescente em fase de vestibular, concentração, memória, ela é super importante. Para sobrepeso, gente, é um produto fundamental, porque quando a gente fala de excesso de peso, de obesidade, a gente fala de inflamação em excesso, né? Então é importante a gente ter aí o máximo na alimentação de anti-inflamatórios, ômega 3, um outro que eu gosto muito que é o açafrão, a própria própolis também, que é um anti-inflamatório super interessante também nesse caso, então vale muito a pena. Para a saúde cardiovascular como um todo, por isso que vocês vão ver muitos cardiologistas também fazendo recomendação do uso do ômega 3, porque ele é interessantíssimo para a gente ter níveis saudáveis aí, principalmente de colesterol e triglicérides, tá bom? Bom, precauções. Quando que eu não devo usar esse ômega? Porque assim, gente, é o que eu falo, né? Às vezes o produto, eu vou falar isso no final. Olha, às vezes eu me antecipo. Não vou me antecipar, vai, gente? Vamos segurar a ansiedade aqui, porque eu vou falar isso lá no final. É que eu falo que às vezes a gente acha que porque o produto é bom, ele é bom para tudo, é bom para todos. Não, gente, cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo. Então, às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Então, a gente sempre tem precaução para qualquer tipo de produto, tá? Mas quando a gente tem um produto que é clean label, que ele é o mais natural possível, como são os produtos da Aloha, a chance de a gente ter alguma contraindicação, ela vai diminuindo, com certeza. Mas existe sim as precauções. Então, por exemplo, pessoa que é alérgica a peixe, crustáceo, deve evitar, né? Ah, mas então se ela é alérgica a camarão, ela não pode tomar oceano? Depende, porque normalmente a pessoa que é alérgica a camarão, ela pode ser alérgica também a outros tipos de crustáceos, peixes e tudo mais. Então é bom ficar atento e alerta e tudo mais. Grávida, a partir do oitavo mês de gravidez, porque assim, a grávida ela pode usar o oceano, tá, gente? Só que a partir do oitavo mês, ela deve reduzir a dose ou então suspender. A ideal é até que suspenda pelo menos aí 15, 20 dias antes aí do parto, porque como o ômega 3, a gente falando na linguagem popular, ele afina o sangue, ele pode aumentar o risco de uma hemorragia no momento do parto, tá? Então é interessante a gente dar essa pausa aí e depois ganhou o bebê e tudo mais, tá tudo bem, volta a consumir, né? A mesma atenção é válida em pré-cirurgia, então tá com alguma cirurgia eletiva marcada, agendada, 2 semaninhas antes, dá um break, para de repente não ter esse risco aí de sangramento a mais, né? E as pessoas, já pensando nisso, que apresentam alterações na coagulação sanguínea, que fazem uso de anticoagulante, enfim, devem conversar com o médico, né? Podem sim fazer uso, mas tem que acompanhar através dos exames, ver como é que tá, de repente usar uma dose reduzida, enfim, então nesse caso o médico e o nutricionista acompanhando é sempre importante. Beleza? Bom, gente, aqui na verdade, agora, Humberto, eu vou precisar de você, porque olha, são 9h15 e hoje eu fui chamada para falar principalmente desses nossos 3 suplementos em cápsula, e agora aqui eu entraria para falar do nosso shake e da nossa barra de proteína Energy. Como estamos aí de tempo? Porque a minha meta hoje de falar com vocês seria um desses 3 suplementos. E aí agora vocês que me falam se a gente dá uma pincelada também no New Shape e nas barras ou não, tá? Até que horário eu posso seguir, gente? Como é que eu tô aí? Eu tinha me falado até no máximo estourando 15 para as 10 horas no máximo. O pessoal que manda, Grazi, se o pessoal tiver ainda em disponibilidade para ficar um pouco mais, vamos em frente. Estão dizendo que a Aloha não dorme. Não, gente, a Aloha dorme, tem que dormir, é importante. Sono é importantíssimo para a saúde. Então, beleza. Então, vou em frente, tá? Vou tentar aí acabar no máximo, então, até as 15. Nossa, uma avalanche aqui de mensagem, Humberto. Vou em frente, tá? Eu tô vendo. Então, vamos lá. Vamos fixar 21h45, então. Beleza? Beleza. Então, tenho mais 30 minutinhos aí pra gente seguir em frente, mas quero ver se eu deixo até uma parte aí no final para esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos pra cima, gente! Aloha! Mas tem que dormir sim, gente. Dormir, sono é importantíssimo aí pra qualidade de vida, tá? Eu trago aqui para vocês que a gente tem, quando a gente fala de pesquisa, desenvolvimento de produtos, gente, a gente tem hoje no mercado vários desafios, porque as pessoas, elas querem qualidade nos produtos, mas elas não querem perder a indulgência, né? Que é aquela sensação prazerosa quando você consome, por exemplo,
com um alimento. Vou falar do shake agora, então assim, ele tem que ser gostoso. E aí tem uma frase que eu falo sempre, né? Ele tem que ser gostoso para a saúde, mas ele tem que ser gostoso para o paladar, né? E quando a gente fala de saudabilidade, as pessoas têm cada vez mais procurado por produtos com saudabilidade, que tragam a bandeira da saudabilidade, produtos com menos açúcar, mas sem perder a qualidade de sabor, né? Então, eu brinco assim, que nós nutricionistas ainda temos um paladar um pouquinho diferenciado, a gente tem um enfoque muitas vezes de consumir algum produto que ele não é assim tão gostoso para o paladar, mas que ele é sensacional para a saúde, então a gente abre uma exceção, mas em regra geral, as pesquisas mostram pra gente que as pessoas elas querem qualidade de produto, mas elas querem ter o prazer quando elas consomem. E eu acho, né? E eu acho não, eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer isso muito bem com o nosso New Shape da Aloha, então já vou começar a falar um diferencial desse produto que é sabor, gente, porque é muito gostoso. E aí vocês aqui, quem já provou, não me deixa mentir, né? E aí eu brinquei no começo dizendo para vocês a minha receitinha do New Shape hoje, que foi o New Shape de cacau com castanha do Pará, com os pedacinhos que ele já tem, com uma banana, com umas pitadas de canela e água, e fica uma delícia, né? E depois eu quero saber aí as receitinhas de vocês também. Tirando então essa questão da indulgência, né? Porque quando a gente toma esse shake, a gente fala, ele é muito gostoso, ele é uma delícia, ele é gostoso para minha saúde, mas ele também é muito gostoso para o paladar. O New Shape ele é uma opção, gente, prática, conveniente, de uma refeição balanceada em qualquer lugar. Né? Então, agora que a gente tem a nossa coqueteleira, a nossa shakeira, quero ver vocês usando, levando isso, ao invés de comer a coxinha com Coca-Cola na esquina, né? De comer a bolachinha água e sal, enfim. Agora eu falo que a gente tem que estar munido com os recursos certos para a gente não usar a justificativa de que, comi alguma coisa que não era tão legal porque não tinha outra opção. A gente tem opção, né? E a Aloha ajuda a gente a ter essas opções e a gente estar munido aí com as ferramentas certas para que a gente chegue nos nossos objetivos aí de maior qualidade de vida. E nada de método complicado, porque as pessoas falam, mas é saudável, mas é tão difícil, eu não sei fazer. Não, gente, hoje até eu vi um videozinho da Nicole, ela preparando e dizendo, eu até coloco aqui, pronto em menos de 3 minutos. Ela falou, gente, olha, em 1 minuto ficou pronto, né? Então é rápido, é fácil, é só agitar, nada de preço alto e recheado de valor agregado. Então a gente vai falar um pouquinho desses valores agregados aqui para vocês, tá? Ele tem a indicação, gente, shake, quando a gente fala de shake, a gente sempre é meio automático a gente pensar em redução de peso, né? Ele tem 3 indicações clássicas, que é redução ou manutenção de peso, e aí eu faço uma substituição parcial das refeições principais, ou é ganho de peso quando eu acrescento, de repente, esse produto às minhas refeições. Quando eu falo de substituição parcial, eu vou chamar a atenção aqui para algo muito importante, que na Aloha a gente preza muito, porque não é emagrecer só por emagrecer, não é emagrecer de qualquer jeito, né? Então não adianta tomar shake o dia inteiro e ficar desnutrido. Ter cabelo caindo, unha fraca, não adianta. Então, quando a gente fala de substituição, a gente fala de parcial, porque você tem que continuar ao longo do seu dia tendo as suas refeições tradicionais, os seus lanchinhos, de preferência o mais colorido e equilibrado possível, mas eu agrego um complemento de vitaminas, minerais, aminoácidos do tipo BCAA, alguns ativos quando eu utilizo o nosso New Shape, tá, gente? Mas não é para deixar de comer. Né? Então, mesmo pensando no emagrecimento, eu tô pensando em emagrecimento, então eu substituo uma refeição principal, até 2 no máximo, faço meu café da manhã, faço um lanche intermediário à tarde, mas eu tenho outras refeições complementares. Aqui eu trago para vocês 15 benefícios clássicos aí do New Shape, né? 20 vitaminas e sais minerais, incluindo algumas formas ativas, gente, porque vitaminas e minerais, eles não são todos iguais. Quando eu falo de forma ativa, eu falo que é uma forma ela está pronta para ser usada pelo organismo, para ser absorvida de uma maneira máxima, né? E a gente tem o magnésio e o selênio, que estão nessas formas ativas, porque são 2 aí potentes antioxidantes. Por exemplo, o magnésio, gente, ele participa, uma curiosidade aqui para vocês, eu adoro contar essas historinhas. O magnésio participa de mais de
de 300 reações químicas dentro do nosso organismo. Ou seja, será que ele é importante ou não? Ele é muito importante, né? Então a gente traz esse mineral nessa forma ativa porque ele realmente é muito importante. Além do picolinato de cromo, né, que é muito linkado esse mineral à questão do consumo de doce, de diminuir a vontade por doce, de regular aí o açúcar no sangue, enfim. Então, quando a gente fala de emagrecimento, é importante que a gente tenha essa modulação para a gente otimizar o nosso emagrecimento, tá? Prático, uma refeição saudável em menos de 3 minutos, uma delícia, nutritivo, então é bom para o paladar, é bom para a saúde, promove saciedade, porque ele tem um mix aí de fibras bem interessante por porção, são 4 gramas de fibras, aumenta a ingestão de água junto com esse produto para você ter mais ainda o benefício de saciedade desse produto. É um aliado do emagrecimento, do aumento de peso e do estilo de vida saudável. Como eu falei para vocês, eu não uso no shape para emagrecimento, eu uso para estilo de vida saudável. Então, às vezes, eu quero fazer uma refeição equilibrada, completa, mas eu tô, de repente, não vou conseguir parar para fazer para cozinhar, ou enfim, eu levo ele na minha garrafinha, adiciono água, uma água de coco, um suco natural. Às vezes, para quem consome leite, né, um leite convencional, semidesnatado, ou um leite sem lactose para as pessoas que têm intolerância. Ele é um suporte à manutenção da massa muscular por conta do whey protein que é presente nesse produto. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, que a única proteína do nosso New Shape é o whey protein concentrado. Nada de soja, nada de caseinato de cálcio, nada de leite em pó, nada de proteína de aveia, nada disso. É whey protein concentrado 100% de uma marca líder mundial na produção de whey protein. Ou seja, é o must, é o máximo em termos de qualidade de whey protein, tá? Fornece menos calorias quando comparado com uma média calórica de uma refeição tradicional. Vou mostrar um exemplo para vocês ali na frente. Às vezes, se eu vou, puxa, eu tô na rua, ao invés de repente eu comer, sair correndo, pegar um saquinho de pão de queijo com refrigerante ou com suco artificial, você ganha muito em qualidade nutricional quando você faz essa troca inteligente pelo New Shape. Nada de derivado de soja, nada de aroma ou corante artificial. Gente, pensou na concorrência, você pensa em soja, em maltodestrina, em corante artificial, em aroma artificial, doce de leite, isso, aquilo, milho, aroma artificial, não é natural. No nosso produto a gente não usa nenhum aditivo artificial, tá? Único no mercado com um pedaço de fruta, a versão morango, você sente aquele sensorial gostosinho, você tem aquela indulgência, aquela sensação de falar, eu tô mastigando alguma coisa, e na versão cacau a gente tem os pedacinhos aí de castanha do Pará. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala para mim, Grazi, posso bater no liquidificador? Pode, mas você vai acabar perdendo o sensorial de mastigar, mas você não perde os ativos que estão presentes nesses ingredientes, tá bom? Ele só vai liquidificar e vai extrair esses ativos e você vai perder o sensorial de mastigação. Aí também não tem problema nenhum, não é uma perda. Na verdade é que você deixa de ter aquele aspecto gostosinho de mastigar. Não contém açúcar ou frutose, nem maltodestrina, né? Então no mercado, gente, é clássico, a maioria dos shakes começam como primeiro ingrediente maltodestrina, que é um tipo de açúcar, né? Então, se você usa maltodestrina e fala que seu produto não tem açúcar, tá errado, porque maltodestrina, no final das contas, quando o meu corpo quebra, ela vai virar açúcar. A maioria dos produtos que a gente tem no mercado, o primeiro ingrediente da lista é a maltodestrina. Primeiro ingrediente da lista, a lista de ingredientes, gente, é por ordem de maior para o menor, o que mais tem para o que menos tem. Começou com maltodestrina, é o que mais tem no produto. O da Aloha não contém adição de açúcar, que seria a sacarose, frutose, nem maltodestrina. Ele é adoçado com 2 tipos de adoçantes naturais, que é a estévia, né, que é clássica, é uma folha, e o xilitol, que é derivado de algumas frutas e legumes. Baixo teor de sódio, não contém glúten e contém ainda o BCAA, pela qualidade da matéria-prima que a gente utiliza desse whey protein nesse produto, tá? Aqui eu vou fazer uma observação importante, porque esses dias eu recebi uma dúvida perguntando assim, a pessoa ela quer consumir os produtos da Aloha, mas os produtos da Aloha contêm sódio, ela não pode consumir sódio. Aí eu disse o seguinte, pessoal, excesso de sódio é prejudicial, tá? O sódio em si não. O sódio está presente na natureza em vários alimentos.
verdura, legume, fruta, tudo isso contém sódio. O problema do sódio é o excesso, é o enlatado, é o industrializado, é o congelado, é o excesso de sódio. Então, os nossos produtos, seja o milkshake, seja o colágeno, eles contêm sódio, mas numa quantidade super controlada. Então, não tem problema, de repente, mas eu não consumo sódio, eu sou hipertenso, eu tenho um problema renal, eu não posso consumir sódio. Pelos produtos da Aloha, você não vai ter um consumo excessivo. Aí você tem que olhar para a sua alimentação como um todo. Às vezes você está consumindo ali mais sal, mais enlatado, mais embutido. Então não vai ser pelos produtos que você vai exceder a sua quantidade de sódio. Tá? Então é sempre importante nesse caso ter o acompanhamento de um profissional, especialmente numa situação aí de pacientes, né, de pessoas com problema renal, especialmente, né? Mas pelos produtos da Aloha a gente não tem excesso de sódio, que isso é importante eu dizer, né? Ah lá, a Elianete está dizendo que é hipertensa e não tive qualquer problema com os produtos da Aloha, mas é importante ter esse acompanhamento do profissional para a gente ver esse equilíbrio como um todo na alimentação, mas pelos produtos eles são equilibrados no teor de sódio. Nenhum produto é zero sódio, tá, gente? Assim, sódio basicamente ele está em tudo, o problema é o excesso do sódio. As características do nosso... Por que a gente deve consumir esse produto? Então, o tipo de gordura do milkshake também é uma gordura do coco, que é um triglicérides de cadeia média, que a gente fala TCM do coco. Então, não é óleo refinado, não é óleo de palma, como a gente vê aí no mercado, ele é uma gordura do coco, né? Ele tem a fonte proteica, como eu já falei para vocês, que é assim, a matéria-prima que a gente utiliza, é uma das empresas líderes mundiais na produção de whey protein, então ele realmente tem uma qualidade de proteína superior, e aí eu vou chamar mais uma atenção aqui para vocês. Mas eu pego o shake do concorrente tem um pouquinho mais de proteína que o shake da Aloha. Tá bom, muito bem. Uma quantidade muito pequena, vai 2, 3 gramas, só que se você for ver a qualidade de proteína, leite, soja, um pouquinho de whey protein, ele tem uma mistura proteica. Eu não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Eu não vou falar da concorrência, eu vou falar do nosso produto. O que eu quis trazer nesse produto é que fosse 100% whey protein, porque a qualidade em termos de aminoácido, de absorção desse produto, ela é superior do que quando eu faço uma mistura de proteínas, né? Então, às vezes, pode ter mais, só que não é de alto valor biológico. O que é isso? O meu organismo, não é porque você consumiu a proteína que você vai utilizar 100%. Viu, gente? Isso é importante de vocês saberem. Então eu consumi ali o do concorrente porque tem mais e eu vou absorver tudo. Não, depende. Depende de como está seu intestino, depende do que seu organismo precisa. Não é 100% que você vai absorver. Então, mais do que olhar só a quantidade em gramas de proteína, veja a qualidade dessa proteína que você está consumindo, porque isso também é muito importante, tá? Rico em fibras, então é super legal para a saciedade. E é uma opção rápida e saudável, com preço por dose aproximado aí de R$ 7,50, ou seja, um ótimo valor agregado por um custo-benefício super interessante, né? Aqui eu faço uma comparação para vocês, quando eu pego aqui pão de queijo, umas 4 unidades de um mini pão de queijo com um copo de refrigerante, eu tenho 241 calorias contra 195 calorias de uma porção do nosso shake com um copo de leite desnatado, tá? Olha a quantidade aqui, gente, de carboidrato, são quase 40 gramas aqui nessa primeira refeição contra 20, é metade, né? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que quando, por exemplo, eu falo de emagrecimento, que é uma bandeira clássica de um shake, se você tem um consumo de carboidrato mais equilibrado, isso é bem mais interessante para quem quer emagrecer. Principalmente se esse carboidrato é derivado de fibra, não de um açúcar, né? Não é de um carboidrato aí refinado, isso é super importante. Olha aqui, ó, a quantidade, por exemplo, de gordura. Quase 8 gramas de gordura aqui, né? Eu tô falando de metade, 3,7 gramas de gordura. Então, é uma substituição inteligente, interessante. E as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas eu nunca vi um nutricionista falar que gosta de shake, né? E eu falo que não é que eu gosto do shake. Gente, olha, hoje, quando a gente pensa na verdade que as pessoas estão tendo um consumo super desequilibrado alimentar, eu falo de um shake como um substituto mais inteligente, mais nutritivo, dependendo da indicação e de como eu estou utilizando isso no cardápio, sim, ele é interessantíssimo, tá? O que não dá é para utilizar esses shakes que muitas vezes a gente vê no mercado, que é o que eu falei para vocês, cheio de adoçante artificial, cheio de aditivo químico, cheio de corante, isso não dá.
Mas quando eu pego um shake com uma formulação mais limpa, como é o nosso da Loa, com essa qualidade nutricional, ele é sim muito interessante como um substituto aí para algumas refeições, tá bom? Com uma qualidade, uma densidade de nutrientes muito mais interessante. Quando que a gente deve usar? Quando eu falo de redução de peso, você vai substituir de duas às 3 refeições principais. Por exemplo, redução de peso, eu vou substituir o almoço ou o jantar. Clássico, gente, não é regra, tá? Pessoas são indivíduos diferentes, mas de maneira geral, para que você tenha o máximo de benefício quando a gente fala de redução de peso, substitui o jantar. Começa a substituir no jantar. Até porque o jantar normalmente é onde você chega cansado, às vezes você não vai cozinhar, você vai pedir uma pizza, vai pedir qualquer coisa que tenha para comer. É mais interessante que você fique, então, nesse momento com o New Shape. Quando a gente fala de ganho de peso, você acrescenta de 1 até 2 porções na sua alimentação diária. Continua fazendo a sua refeição do jeito que as suas refeições da maneira que faz e acrescenta então essas porções no New Shape. Nesse caso aqui é mais interessante que você use suco, que você use leite. No primeiro caso que você de repente utilize até água ou preferencialmente leite semidesnatado, para que você tenha uma composição nutricional completa. Quando eu falo de redução de peso, gente, a indicação clássica é com leite semidesnatado, tá bom? Não com água. É mais interessante pela questão do termos de vitaminas, minerais, proteínas e tudo mais. Quando eu falo de manutenção de peso, você vai substituir uma refeição intermediária, um lanchinho, e não almoço ou jantar, tá bom? Para todas essas sugestões, eu acho importante assim, gente, quando eu falo, né, bem me quero, pois corpo bonito é aquele que tem alguém feliz dentro dele. Então, lembre sempre disso, lembre sempre que a nutrição é individual, tem várias variáveis a serem consideradas, mas como eu sei que a maioria das pessoas hoje querem muito emagrecer, né, e às vezes acabam fazendo algumas loucuras para isso, mais do que pensar em fazer essas loucuras, pensa que você tem que estar bem, né, que você tem que estar desenvolvendo uma consciência para que você tenha mais saudabilidade, para que você se trate com mais respeito, com mais carinho, que você utilize alimentos e produtos que também tragam esses benefícios para o seu organismo, né? Então, para todas essas indicações, eu gosto sempre de bater esse reforço, tá bom? Bom, então comigo, vamos lá. Como que a gente usa? Eu já vi várias pessoas usando, falei das receitinhas, então já passei basicamente aqui as maneiras de uso, né? Então é uma medida em 200 ml aí de água, ou leite, ou bebida de preferência. Procurem, por exemplo, suco, água de coco, essas coisas. Quando a gente fala de emagrecimento, também a gente pode acabar utilizando, mas no caso seria mais o leite mesmo semidesnatado. Para quem tem intolerância à lactose, porque as pessoas me falam muito disso, eu posso consumir, eu tenho intolerância à lactose. O nosso produto contém lactose, são traços de lactose, mas dependendo da sua, porque o whey protein concentrado, pessoal, ele possui lactose, tá? Apesar de ser uma quantidade muito pequena. Mas dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode sentir. A maioria das pessoas que me deram feedbacks de que são intolerantes à lactose, que utilizaram o nosso produto com leite semidesnatado, sem lactose ou com água, não tiveram qualquer desconforto, tá? Mas lembrando que isso é muito individual. Então, ficam aqui algumas sugestões para vocês e depois vocês vão me contando aí também com relação às receitinhas que vocês andam bolando. A Thaís esses dias me falou, Grazi, bati o shake de morango com berries, né, com fruta vermelha, com framboesa e tudo mais, e ficou simplesmente divino. Então, a gente pode também ir brincando aí com essa imaginação. Só lembrando que quando a gente fala de emagrecimento, quando você vai acrescentando também muitas coisas, a gente só tem que ter um equilíbrio para que ele não fique muito calórico, tá bom? Porque senão a gente acaba não tendo aí esse benefício principal aí relacionado com a redução de peso, tá bom? 2 medidas para 200 ml de líquido, Ellen, é isso mesmo, são 30 gramas, né? Acho que o medidor são 15 gramas, eu falei ali atrás, me corrijo. É isso mesmo, tá certinho na embalagem, Ellen. Obrigada aí pela observação. Base de proteína Energy, eu adoro, principalmente, eu não sei, eu vou contar aqui qual que é o meu sabor preferido, na verdade, para vocês. Qual que é o sabor preferido de vocês aí, gente? Qual? A limão vegana, a de cacau ou a de coco? Qual que vocês gostam mais? Quando a gente fala da Energy, são barras proteicas de 35 gramas com... Gente, olha, os ingredientes são tão naturais. Eu lembro que quando eu estava desenvolvendo esse produto, a base desse produto ele tinha um conservante artificial.
E eu falei, eu não vou usar conservante artificial nesse produto. E o fornecedor falava, mas nossa, como a gente tem que usar, é super importante. Eu falei, eu não vou usar, a gente vai criar algum outro recurso, a gente vai chegar em uma vitamina C, uma vitamina E, algum conservante natural para que eu conserve esse produto, para que eu mantenha as qualidades dele, para que eu mantenha um tempo de prateleira que a gente coloca na embalagem, mas sem conservante artificial. E a gente conseguiu fazer isso. Né, bati bastante o pé com o fornecedor, mas a gente conseguiu, então a gente não tem nem conservante artificial nesse produto. Ele tem 10 gramas de proteína, lembrando que a porção de 35 gramas da nossa Energy, gente, ela é menor do que a maioria das barras no mercado. Por que a gente fez assim? Porque a maioria das barras, elas são muito grandes, normalmente a pessoa consome metade e guarda a outra metade. Aí quando ela guarda a outra metade acaba ficando ressecada, dura, e aí acaba, às vezes, não tendo esse mesmo sensorial da barra de proteína. Então, a gente quis fazer um volume bom para que você consuma, abra a embalagem e consuma ela inteira, né? Que é uma gramatura aí super prática, que você carrega na bolsa, come ela inteira. Tem um valor de proteína nessa quantidade de 35 gramas super interessante. Por unidade, fibras, né? Então a gente fez uma misturinha de fibras aí, então ela dá uma saciedade interessante, adicionamos vitaminas e minerais, que a maioria das barras no mercado não tem uma misturinha de vitaminas e minerais, e além do que, colocamos alguns super alimentos desidratados. Se vocês olharem na lista de ingredientes, vocês vão ver que cada sabor tem uma misturinha. Então, por exemplo, uma tem uma misturinha de anis com hibisco, a outra tem um pouquinho de guaraná. Todas elas, na verdade, também possuem guaraná e taurina, que são 2 ativos importantes para concentração e foco. Quando a gente fala, por exemplo, que é um produto muito utilizado também em pré-treino, em pós-treino, para praticantes de atividade física, são 2 ativos que são interessantes. Ou quando você também está aqui, por exemplo, está trabalhando, está no escritório, tá precisando de concentração, de foco, precisa comer alguma coisa, a Energy é um lanchinho aí intermediário super interessante para isso, por ter esses ativos aí, taurina e o guaraná, que trabalham nessa questão de despertar, vamos dizer assim. Ela é muito gostosa, eu também gosto muito da de cacau, gente, eu acho que é a minha preferida também, eu vi que é a preferida também da maioria das pessoas, né? E nada de aditivo químico e xarope, tem muita barra, gente, comercial no mercado, que tem xarope de glicose, xarope de milho, que é açúcar, né? E a gente não adiciona isso nos nossos produtos. Sempre, bandeira aloha, quando a gente fala dos produtos, saudabilidade, produto natural, produto mais limpo, isso é uma bandeira que a gente carrega, isso é revolucionário no nosso mercado, gente, é revolucionário, tá? Isso é importante que vocês levem, é revolucionário. A gente fazer produtos com essa qualidade de ativos naturais no mercado de multinível é revolucionário. Não confundam barra de proteína com barra de cereal. Então, até lá no escritório, o pessoal no começo falava, barrinha de cereal. E eu corrigia, eu falava, não é barra de cereal, é barra de proteína, porque é diferente, tanto em composição quanto em textura. Se você comer uma barra de cereal, ela tem lá os cereaizinhos, ela tem uma crocância. A barra de proteína, não, ela é mais, vamos dizer, ela é mais maçudinha, né? Para quê? Você tem que mastigar mais. A gente quer realmente que você estimule essa mastigação, porque quanto mais você mastiga, mais você se sacia. Né? Então, a barra de proteína ela tem essa função também de saciedade, não só pela concentração de proteína que ela tem, mas porque você tem que mastigar mais vezes. Quanto mais a gente mastiga de forma lenta, efetiva, maior é a saciedade, né? E a menor é a porção de alimento, de repente, que você vai ingerir numa próxima refeição. Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento ou estímulo de músculo da face, para quem tem ATM, eu brinco, eu falo assim, quando você começa a comer essa barrinha, o pessoal às vezes fala assim, nossa, Graça, fica até com um pouquinho de dorzinha aqui, ó, na lateral, porque a gente não tem muito hábito de mastigar, a gente acaba engolindo os alimentos, né, muito inteiros. Então é tudo de bom. E aí, para você se beneficiar mais ainda dos benefícios de saciedade, pensando nesse caso, consuma sempre água, aumenta, né, pelo menos aí 2 copos de água do habitual que você tem no seu dia a dia, para que você colhe ainda mais os benefícios desses produtos, tá bom? Aqui eu deixo uma tabelinha para vocês, que vocês podem dar um print na tela, pode tirar uma foto, enfim, para vocês usarem isso. Uma barra Energy da Aloha, ela fornece aproximadamente a mesma quantidade de proteína que 2 ovos pequenos, cozidinhos. Então, você vai falar, só para a gente ter uma equivalência, né? Eu acho que é legal a gente trazer essa ideia. Ai, mas quanto é? Quanto é 10 gramas de proteína? É como se você comesse 2 ovos, né? Então, é um teor interessante aí de proteína.
para você, de repente, consumir num pós-treinamento físico, para você ter uma recuperação muscular, né? Importante, porque a gente precisa de proteína, tudo que é recuperação, construção no nosso organismo, cabelo para crescer, unha para ficar forte, músculo que você machucou, entre aspas, com uma atividade física para ele se recompor, ele precisa de proteína. E aqui uma comparação de ingredientes com a nossa Energy com outras marcas. Então, já bati um pouquinho para vocês, mas aqui está de forminha bem resumida. Né? Então, a nossa Energy, ela tem whey protein, a proteína de ervilha, o colágeno hidrolisado. Outras marcas utilizam whey, a proteína da soja, principalmente. O óleo de coco na nossa barra, nos concorrentes e outras marcas, a gente tem basicamente óleo de milho. Não estou dizendo que são em todas, mas na maioria que a gente vê no mercado. Os adoçantes utilizados na Energy são os naturais stevia e xilitol. As outras marcas acabam utilizando sucralose, que é um adoçante que possui cloro, tá? É um adoçante muito utilizado, mas assim, dentre a sucralose, a stevia, o xilitol e os adoçantes mais naturais, porque a sucralose, na verdade, ela é uma mudança da molécula de açúcar com uma adição de cloro. Ela é sintética. A gente acaba ficando com adoçante natural, né? Que é mais interessante. Não tem adição de açúcar, em outras marcas contém, às vezes, açúcar, não com nome açúcar, mas com o nome xarope de glicose, xarope de milho, enfim, meio que disfarçadinho, maltodextrina e tudo mais. Vitaminas e minerais na Energy, a maioria das outras marcas não adicionam. Tá? Estou dizendo a maioria, não estou dizendo todas, tá, gente? Porque não vai chegar amanhã no saque, mas olha, essa aqui tem, né? Tô dizendo aí das nossas referências de mercado quando a gente fala de mercado de multinível e de venda direta. No nosso produto não tem adição de leite em pó, né? Em algumas marcas a gente encontra, o teor de sódio é um pouco menor do que a gente vê no mercado, sem aroma e conservante, inclusive conservante artificial, né? O que assim, isso eu falo de boca cheia, porque encontrar hoje uma barra de proteína no mercado que não tem conservante artificial é muito difícil, para não dizer que basicamente não tem. E aí os desidratados que eu falei para vocês, cada sabor vai ter uma. Então, por exemplo, nesse sabor que tem anis, alecrim, melissa, alface e mirtilo, eu acredito que é na de limão vegana. A cacau tem outros desidratados e a coco tem outros desidratados, né? A gente fez uma misturinha aí de alguns alimentos desidratados para a gente acrescentar aí alguns bioativos, algumas substâncias que são benéficas para a nossa saúde. Beleza? Estou finalizando, né? Estou já estourando meu horário, então estou quase aqui acabando com vocês. Acho que acabando com vocês também, de tanto falar na cabecinha de vocês também, mas acabando em tempo, eu quero dizer, né? Então, quando que a gente deve consumir a Energy? Então, por ela ter uma mistura aí super interessante de carboidrato, proteína e gordura, ela é um aporte de nutrientes para uma refeição intermediária. Gente, olha, para que comer? Claro, né? De vez em quando você quer comer alguma coisa salgada, alguma coisa diferente, mas às vezes você tá na rua. Olha, eu não saio de casa sem uma barrinha Energy na bolsa. E eu não falo que é barrinha, eu falo que é barrinha porque ela é compacta, prática de carregar, conveniente, mas em termos de benefícios nutricionais, ela é uma barrona, na verdade, né? Ela é excelente. Na atividade física, as barras proteicas, elas podem ser uma alternativa prática, por exemplo, Grazi, eu posso utilizar antes de treinar? Pode, né? Porque como ela tem um carboidrato e a gordura do TCM e do óleo de coco, ela acaba trazendo pra gente energia, pra gente fazer as nossas atividades físicas, e depois ela vai fornecer alguns aminoácidos que são importantes para a regeneração muscular. Eu vi até aqui no chat que alguém perguntou o que é BCAA. Lá atrás, no shake, o BCAA são aminoácidos ramificados, que a gente fala que são muito ligados à recuperação muscular, tá? Eles são importantes, eles são muito presentes no whey protein, que a gente utiliza como uma das matérias-primas na Energy como fonte de proteína. Bom, gente, para a gente finalizar, eu já falei isso, mas eu digo que, né, eu gosto sempre de trabalhar aí de maneira muito arrojada, disruptiva. Eu acho que a gente está no mercado que a gente pode sim, a gente está fazendo a diferença, mas eu não gosto de milagres, dizer que milagres, que então é bom para todo mundo, que é aquela, né, aquela coisa, não, serve para tudo, não serve, tem as precauções quando a gente fala de saúde, tanto nossa quanto das pessoas que vocês vão estar indicando esses produtos. Então, cada organismo é único, tem suas individualidades, é super importante que a gente que eu desperte em vocês e que vocês, consequentemente, repassem isso adiante, para que a gente tenha mais auto-observação.
Hoje a gente não olha pra gente, a gente não olha para o nosso corpo, a gente não olha para nossa saúde, a gente não olha para os sinais que o corpo dá pra gente o tempo inteiro. Então a gente come muito, mas a gente não tá prestando atenção se a gente tá com fome, se a gente tá ansioso, como que a gente tá? Então essa autoobservação, gente, é sempre muito importante. Eu gosto sempre de trazer isso para que a gente tenha aí, Aloha, a gente sempre traz para vocês muito essa questão da melhor versão de nós. Né? Então, da maneira que você está hoje, é você ir dando passinho por passinho, melhorando cada ponto, cada aspecto. Né? Então, só de você tomar um pouco mais de água, de você observar isso, você já está fazendo benefício, já está trazendo um benefício para a sua saúde. Né? E aí, com a utilização desses produtos, com os recursos que a Aloha traz para vocês, ainda mais. Busque a orientação de profissional, por exemplo, às vezes eu recebo muita pergunta, mas criança e paciente que tem problema de fígado, e paciente que é diabético, podem utilizar? Não tem, em regra geral, nenhuma contraindicação. Por exemplo, Grazi, o paciente é diabético, ele pode utilizar o shake? Em termos de ingrediente no nosso produto, não tem nenhuma contraindicação, mas é sempre importante que ele faça um acompanhamento, né? Prudente isso. E aí, para pessoas, né, com essas doenças pré-existentes, bem como grávidas, lá que estão amamentando, criança, também é importante que haja aí esse acompanhamento, mas em regra geral, não há nenhum ingrediente, porque a gente levanta sempre essa bandeira de ativos naturais que contraindique o uso nessas situações. E aí, dúvidas, a gente tem lá o nosso saque, o pessoal lá do atendimento, super disponível para atender vocês da melhor maneira possível, e é o nosso canal oficial de comunicação, então estamos lá, a Aloha não dorme, né? Então 24 horas, brincadeira, não estamos 24 horas, mas respondemos sempre com a maior brevidade possível para vocês com relação às dúvidas.